Nós deixarmos de beber em fontes podres fazem com que nós nos purifiquemos. Então, muitas das vezes, sim, a nossa casa é um dos melhores ambientes, porque ali nós coordenamos o que entra, nós coordenamos o que nos alimentamos. Então, ali nós temos entre aspas, controle. E nesse entre aspas aí a gente vai abordar a questão espiritual. Porque a partir do momento em que nós estamos envolvidos em energias que não são tão positivas, tão boas, nós atraímos nesse irradiar de emanações, de energias, nós irradiamos coisas ruins. E o que falta para que haja uma conexão entre aqueles que já partiram desse mundo e que continuam por aí querendo encontrar uma fonte de energia, de alimentação, porque saco vazio não para em pé. E a partir do momento em que o espírito vem a desencarnar, ele muitas das vezes, nos seus vícios, e nós estamos falando das pequenas coisas como doces, por exemplo, até o álcool, as drogas, tudo, até os pensamentos de ganância, egoísmo, orgulho, a questão da traição, a questão da... Tudo isso, a partir do momento em que você não tem o teu corpo higienizado, purificado, o teu um bem-estar que realmente te fortalece com as suas bases sólidas, você abre suas portas para esses infelizes. Por que eles se conectam a você? Exatamente com o intuito de que você dá para eles, você oferece para eles o que eles precisam. Então, a partir do momento em que a tua engrenagem é podre, e eles curtem essa faixa, essa vibração, porque se você for somar essa energia, isso, aquilo, aquele outro, todo o teu conteúdo, você vai perceber se a tua água é cristalina ou é lameada, ou de fato Então, a partir do momento em que você está irradiando o que não é bacana, o que não é bom, você conecta essas entidades a você. E ao conectar, a tendência é cada vez querer mais, e entra um processo primeiro de sugestão. Então eles vão sugerir determinados comportamentos e você cai. Às vezes você não deseja, você já acredita e a nível de consciência já entende que isso não é bacana para você, e você começa a criar mecanismos, como por exemplo, eu conheço um caso de uma pessoa que tem problema, por exemplo, no joelho, ou nos pés, ou de alguma forma mentalmente alimenta, por exemplo, a vontade da traição, mas física, conscientemente não quer, a nível de consciência, mas seu inconsciente e essas sugestões estão dizendo, pega e vai, pega e faz. Aí você começa num mecanismo de autodefesa, de proteção, não, eu tenho que, eu vou criar problemas nas minhas pernas, daí eu não posso mais andar, e a partir do momento em que eu não ando mais, eu não vou cair nas tentações quando estiver caminhando. Então você começa a criar problemas nas suas pernas, para que você não caminhe. E o nosso corpo, ele responde ao nosso íntimo. Então, à medida em que você incorpora esses pensamentos,
você vai trazer alguns reflexos, por exemplo, não, eu não quero ir, não quero trair, mas a minha cabeça, a nível de consciência, não, mas o meu corpo, sim. Mas também eu tenho controle sobre as energias do meu corpo. Então eu faço alguma coisa para me prejudicar, no sentido de não me permitir a caminhada para o que não vai ser bom para mim. Então, de certa forma, a sabedoria do corpo, a inteligência do corpo, a astúcia das nossas respostas energéticas e principalmente aqueles que têm uma abertura maior de controle mediúnico, controle espiritual, controle de magnetismo, trabalha com energias de cura. Esses são mais tendenciosos a promover o mal para si próprios, porque como eles operam as energias no sentido de fazer o bem ao próximo, eles também podem fazer algo prejudicial ao próximo ou a si mesmos. Então, o compromisso que você tem de entender todas essas energias e forças e promover um trabalho no sentido de não permitir que essas forças venham a te dominar, é interessantíssimo. E é muito bom você observar determinados casos e de alguma forma você cooperar, no sentido de vir a nível de consciência todas essas influenciações, e a partir desse momento você trabalhar no sentido de eliminá-las da sua vida, seja no seu próprio policiamento, seja na sua própria higienização. Então a primeira é essa influenciação que você tem, que você observa e que você sente que estão te induzindo a determinado comportamento. A segunda é quando essa já não é mais uma sugestão, já passa a ser praticamente uma dominação, que é quando você acaba por ele fala, você obedece, ele conduz, você segue. Determinada passagem de um livro que eu gosto muito, um dos da minha cabeceira, diz o seguinte: será que os espíritos podem nos coordenar, nos orientar? E aí vem uma resposta que é a seguinte: eles são capazes muito mais do que isso, até de nos dirigir. Então é importante que a gente entenda e que a gente perceba que se de fato nós estamos nos coordenando, nós estamos nos dominando, ou se estamos sendo dominados. Então, como é que você sabe disso? Exatamente respondendo a seguinte questão, que de quando em quando eu faço para as pessoas à minha volta: o que te falta para ser feliz? Aí você vai virar: olha, eu tenho isso, aquilo, aquele outro, eu estou envolvido nisso, eu faço aquilo, não sei o quê. Se você disser: olha, nada, porque eu me sinto bem, porque eu me sinto feliz, legal. Agora, se você disser: porra, tudo, eu não tenho. Aí você vai ver que, porra, você está sendo dominado por quem? Porque a partir do momento em que você coordena o teu corpo e você realiza, faz, pratica, caminha nas direções que você mesmo deseja, você a única resposta consciente
que você pode dar a esse questionamento é exatamente nada. Porque você tem tudo para ser feliz, para estar feliz. Ah, porque a felicidade não é desse mundo. Balela! Balela! Porque esses podres, eles não conseguem ver a felicidade. Eles não conseguem sentir a felicidade. Eles não conseguem perceber a alegria do mundo. Eles não conseguem perceber o bem-estar da humanidade. Então, a partir do momento em que eles se fecharam no circuito que nós mencionamos ainda há pouco, do mal, no circuito da negatividade, no circuito do mal-estar, eles vão dizer, vão escrever filosoficamente, vão dizer cientificamente que a felicidade não existe, ou não é para esse mundo, porque eles não são capazes de enxergar. Mas isso não quer dizer que seja verdade para o mundo, para o universo, porque a partir do momento em que você se sente bem e se sente feliz, essa é a tua verdade. Então, que o máximo dos cientistas, PhDs e daí vai, digam, ah não, porque ou não é, ah porque, não importa. O que você sente, esse é o questionamento. Mais vale a palavra do teu sentimento do que qualquer filosofia, do que qualquer livro, do que qualquer religião, do que qualquer imposição de alguém que não consegue compreender e sentir o que você sente. Então, a tua resposta do teu íntimo vale muito mais do que a opinião alheia, porque ele tem a liberdade dele de vivenciar toda a podridão do circuito dele, como nós já mencionamos ainda há pouco. Mas você sabe o que é o teu circuito e no que você se alimenta. E a partir do momento em que você se sente bem, nada pode contradizer isso. Então, nós chegamos à segunda fase, que é a de coordenação. Então, você pode ser coordenado para coisas boas. Então, espíritos se aproximarem de você no sentido de te orientar e de te conduzir a produzir um circuito e a produzir materiais para circuitos positivos. Ou você pode ser vítima, entre aspas, desse circuito negativo, porque a gente já entendeu o seguinte: a partir do momento em que você fecha um circuito negativo, você é coordenador do teu circuito negativo. E se esses que já desencarnaram se aproximam de você no sentido de se aproveitar do seu circuito negativo, eles têm culpa? Eles têm responsabilidade do teu circuito negativo? Não. Você é responsável pelo teu circuito, pela tua própria vida, pelas tuas emanações, pelas tuas irradiações. Então, não importa o que o outro venha e faça, porque a responsabilidade não é dele, de você ter se fechado num circuito negativo. Então é importante que quando ele se aproxima, para que ele se conecte, existe a necessidade de você estar no mesmo circuito que ele. Aí existe a conexão. Agora, se não tem afinidade, ou se você quer romper com isso, o que você precisa fazer? Você está contaminado. Teu circuito é negativo, mas você já se cansou disso. Você já está perturbado, porque já está começando a te causar prejuízos físicos, financeiros, familiares e essa coisa toda. Comece a se alimentar de fontes positivas. Neutralize as fontes negativas. Elimine as mídias. Tudo isso são medicamentos que você precisa
acionar na sua própria vida para que você se purifique quanto circuito e faça com que comece a produzir um repelente. E como é que você produz esse repelente? Como é que você evita essas conexões? É exatamente fazendo o que você não faz. Então, se o seu circuito está, de certa forma, contaminado, para purificá-lo, você precisa fazer o que esses que estão conectados a você não curtem, não fazem. Porque se você fosse de outra forma, alimentando o circuito positivo, eles não se encaixariam no teu contexto. Então, vou dizer para você, se não a principal fonte de felicidade do mundo, comprovado cientificamente, não é o dinheiro, não é a sacanagem. E a gente vai aqui falar sobre vários aspectos da vida e que poderia ser a fonte da felicidade. Mas eu vou dizer para vocês a primeira fonte da felicidade: estudar. Não sou eu que estou dizendo, isso é uma pesquisa científica que, mais uma vez, a nossa querida Anete Guimarães mencionou em um determinado seminário, que eu achei realmente coerente, lógico, e eu não sou papagaio aqui de ficar repetindo o que esse ou aquele, ou o que está mencionado nesse ou naquele livro, ou o que esse palestrante pensa, o que não. Para que eu mencione alguém é porque realmente eu tenho uma admiração enorme no sentido de ter compreendido suas palavras e seus entendimentos. E ela menciona esse estudo que o primeiro é estudar. Então, a partir do momento em que você se ocupa de adquirir novos conhecimentos, você elimina algumas toxinas e produz alguns anticorpos, inclusive contra esses elementos que são um pouco preguiçosos para conviverem bem no mal, não são bem de raciocínio. Então, porque o mal, o que é negativo só nos prejudica, nos angustia, nos faz. Então, quer dizer, para que esses indivíduos estejam convivendo e se alimentando dessas fontes que não são bacanas para si próprios, quer dizer, falta um pouquinho de inteligência para eles. Então, eu vou falar para vocês o seguinte: a primeira fonte, estudo. A segunda é os desafios. Então, você imagina, você quer alcançar algo e que precisa se superar, e que precisa alcançar e que vai exigir de você o teu máximo. Então, aí está uma combinação entre o estudo e não no sentido de competição, mas no sentido de superação. Você se superar. Então você vê pessoas de determinadas idades que entram na faculdade, você vê pessoas que resolvem fazer algo e que por muitos anos gostaria de ter feito e não fizeram, e resolvem que vão se superar no sentido de concretizar essa vontade, esse desejo. Então, é exatamente aí que está. Essa superação, vencer os obstáculos, vencer os desafios e se refazer, se renovar. Então vai em frente. O terceiro aspecto do sentido dessa aproximação, quando você fecha teu circuito, você primeiro recebe as orientações, como nós já falamos, depois você é praticamente coordenado no que você faz, no que você deixa de fazer. Então aí você está largado. Aí a gente vê alguns casos, por exemplo,
aqueles que estão lá no botequim, que bebem o dia inteiro, que é cachaça e estão caídos pelo chão, aqueles já não estão mais em nível de consciência na dominação do seu próprio corpo. Eles já estão mais do que coordenados, porque ninguém por vontade própria deseja sarjeta. Ninguém por vontade própria deseja a falência da sua família, no sentido de beber o suficiente para chegar em casa, bater em mulher, bater em criança, bater... Quer dizer, a nível de consciência, ninguém quer isso. Então, para que chegue a esse ponto, já está dominado. Ah, mas não acredita, ah, mas é evangélico, ah, mas não interessa. Essas questões que eu estou mencionando aqui, das máquinas podres e das máquinas positivas, são realidades de vidas em qualquer ambiente. Então não importa se você é espírita, se você é católico, se você é evangélico, isso não faz a mínima diferença. A partir do momento em que você alimenta uma máquina podre, você vai se conectar. Isso é racional, é lógico. Você vai atrair e tá. Começamos com as sugestões. Passamos para as coordenações e a dominação completa. Muitos desses casos, lá dos caras bêbados nas sarjetas, já é dominação completa. Ou dessas crianças que vão para a rua e que preferem estar na rua cheirando, fumando, usando drogas e se prostituindo. Ali já é a própria dominação completa. Porque se você virar para elas e for perguntar, for questionar, e aí, tá bem? Tá feliz com essa vida? A maioria deles vão dizer, não, eu estou sofrendo demais com tudo isso. Eu gostaria de sair disso, mas eu sou escravo dessa situação. Aí mencionamos a palavra escravos. Porque a primeira sugestão, então eles vão te orientar. O que você acha da gente tomar mais um gole? O que você acha da gente... A segunda é a dominação. Então eles te falam, não, vai trabalhar? Não, você não vai trabalhar. Você vai pro botequim beber. Tua vida é gandaia, tua vida é alegria, tua vida é... Não, estudar? Para com isso, cara. Estudar é coisa de trouxa. Não, quer dizer, daí as sugestões ficam mais intensas e praticamente você está sendo guiado. A terceira, e quando chega a esse ponto, a nível de consciência, ninguém quer desgraça. Então, a partir desse momento, você pode... Não. Você resgatar nesse ponto é complicado. E com as religiões contaminadas, como nós mencionamos, para que determinados grupos funcionem, existem os contaminantes, e esses contaminantes passam lá deteriorando toda aquela fonte que deveria ser positiva, que são as religiões. Por isso a falência da maioria das religiões. Mas existe essa necessidade de nós nos coordenarmos no sentido de promover grupos e promover estudos de fato legítimos, no sentido de trabalhar os resgates dessas pessoas. E vou mencionar um pouco mais, porque à medida em que essas pessoas, por exemplo, não têm religiões, o vento está batendo aqui, a câmera está movendo sozinha. A partir do momento em que as religiões não estão mais suprindo, e que por muitos anos, por muitos séculos, as religiões supriram isso à base de chicote, à base de situações um pouco estranhas, no sentido de promover o mal para o corpo, para purificar o espírito. A gente tem alguns exemplos aí do que as religiões promoveram nesse sentido.
nós temos uma psiquiatria e uma psicologia trabalhando a favor das indústrias, da ganância, do dinheiro, que também não estão resolvendo esse problema. Por isso, a Organização Mundial da Saúde prevê que na década de 20 nós teremos, se não das primeiras causas, como já é a quarta causa de mortes no mundo, que são os suicidas, nós nos aproximando da primeira causa. Porque o suicídio, quando chega a esse ponto, é exatamente a nível de consciência, o indivíduo saber que está promovendo e que está fazendo miséria da sua vida e da vida daqueles à sua volta, e principalmente ali tentar eliminar essa problemática da sua própria vida. Então, esse seria o estágio final. O sujeito tirar a própria vida porque se percebe um zero à esquerda, se percebe um inútil, se percebe aquele que só produz os horrores para a sociedade. Ele tem responsabilidade, ele tem culpa do que está vivenciando? Muitas vezes não. Já não estão mais em nível de consciência. Então não é possível você dizer, porque se você for perguntar, tá bem, tá feliz de estar vivendo, realizando e fazendo essas práticas aí? Não. Então a partir do momento que não, existe um conflito de identidade, de interesses, porque você só caminha para a direção que você quer. Você não caminha para cá olhando para cá. Você caminha no sentido do que você quer. Então, se a pessoa está infeliz, é exatamente porque tem qualquer coisa errada. Você quer caminhar para um lado, mas está indo para o outro. Então, peço-lhes que se ocupem de trabalhar no sentido de formarem grupos, de promoverem terapias, porque nossa psicologia e psiquiatria está vendida. As religiões já não estão mais atendendo. Pouquíssimos grupos são capazes de visualizar o indivíduo como ser humano e de promover algo no sentido personalizado. Em que nível você está de influenciação e como é que nós podemos coordenar para que esse quadro se reverta. Muitos vão dizer, não, isso aí é perdido, esse quer as drogas, esse quer viver na rua, esse quer de fato a sarjeta. Não, não quer. Porque se você parar e perguntar, a primeira resposta, pô, mas isso me causa tanto sofrimento. Então, como é que nós podemos desfazer esse processo? Já mencionei, vou frisar, só para nós encerrarmos aqui com bastante clareza. Descontaminarmos o circuito que existe dentro de nós. E para descontaminar, nós precisamos pensar diferente, agir diferente, se alimentar de fontes diferentes. Isso vai fazer com que nós tenhamos uma vida muito melhor. Desejo que vocês curtam a página, compartilhem nosso vídeo e que emitam aqui suas opiniões. Se vocês concordam, discordam, ou querem acrescentar algo, ou querem mesmo produzir algum vídeo para que nós possamos postar nas redes sociais, no sentido de exatamente desfazer toda essa complexidade que é o ser humano e essas conexões que acabamos por adquirir em nossas vidas. Faça seu esforço, trabalhe com as pessoas à sua volta. Eu estou disponível para, se for o caso, ir fazer uma palestra em sua cidade, então você pode entrar em contato, o telefone vai estar aqui.
E desejo-lhes de coração que o 2018, que amanhã chega, possa fazer com que nós nos tornemos diferentes, sejamos mais amáveis e percebamos aqueles à nossa volta com mais amor, com mais carinho, com mais fraternidade. Forte abraço a todos vocês, muito obrigado e que vocês tenham muita luz e muita paz sempre.